Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês novamente. Primeiramente peço desculpas que não atualizei a nossa sequência de vídeos no domingo passado, mas era carnaval e imagino que a maioria aí estava festando, né? Aqueles que não gostam, tudo bem, mas aqui em casa eu recebi uns amigos e não consegui dar continuidade no domingo e também não queria postar um vídeo que não fosse no domingo. Então a gente teve esse buraquinho aí no meio dessa semana, mas hoje venho aqui novamente atualizar a nossa sequência de vídeos, né, para a gente entender aqui onde está o preço e poder vocês mesmos fazerem suas análises e descobrirem onde está o preço sem precisar de interferência de outras pessoas, né? Vocês serão capazes de identificar as tendências. Então eu sei que alguns aqui, né, espero que a maioria que esteja assistindo já consiga interpretar o gráfico com esse nosso jeito, né, de narrar a tendência. E você que está assistindo a primeira vez aqui, recomendo que você não assista esse vídeo, mas vá para o meu primeiro vídeo que se chama Independência ou Morte, como analisar a tendência sozinho. Aqui embaixo vou deixar o link, né? Então vai para esse vídeo, assiste os 5 vídeos anteriores a esse, que você vai chegar nesse ponto do gráfico aqui já com narrando a tendência junto comigo aqui e já sabendo até analisar outros ativos por você mesmo a partir desse ponto de vista aqui, que tudo tem a ver com uma movimentação natural, né, das pessoas, que no caso aqui a gente está apenas olhando um rastro de um entendimento que tudo tem a ver com a intenção de comprar e vender ativos, que no caso aqui a gente está utilizando o Bitcoin, mas são as criptomoedas. Né? Então é muito legal quando a gente consegue fazer uma interpretação sozinho, uma entrada e uma saída sozinho, a partir desse conceito de análise de tendência. Então, hoje eu quero trazer para vocês aqui, né, para ajudar vocês, para contribuir mais com esse entendimento. Vou trazer uma dica aqui que eu utilizo muito, né, e falar para vocês que eu sou uma pessoa que já sou trader profissional e eu participo de uma rede de traders, né? Então essa rede de traders a gente troca muita ideia sobre análise técnica e dentro dessa rede surgiu uma dica muito interessante que eu passei a utilizar e que todos nós também utilizamos para a gente poder entender realmente onde está o preço. Isso facilitou demais. Então eu venho trazer para vocês aqui para poder ajudar vocês, que é o seguinte. Aqui vocês já sabem, né, que a gente utiliza esse fractal aqui, né, que são os tempos gráficos, como um encadeamento, utilizando o gráfico mensal como o principal, o que vai demandar aqui tarefas para os tempos menores. Então, no caso, o mensal, neste momento aqui, a gente já sabe que a nossa tendência do mensal está buscando um topo descendente. Então, a gente precisa identificar o que o semanal está fazendo para poder construir esse topo descendente, o que o semanal está fazendo. Né? Então, a gente vai encontrar aqui o diário que vai dizer para a gente o que o semanal está precisando. Então, 4 horas está atendendo ao diário, 1 hora está atendendo 4 horas, todos eles estão encadeados. Né? Então, com esse conceito aqui de análise de tendência baseada nos fractais das tendências, o que a gente incorporou aqui? Cores a cada evento gráfico. Então, por exemplo, o mensal, cada topo e fundo eu vou marcar com dourado, o semanal com verde, diário com amarelo, 4 horas branco, 1 hora azul, 15 minutos roxo, 5 minutos rosa. Então, isso aqui facilita muito, vocês vão entender ao longo do vídeo como isso é importante até para a gente identificar eventos marcantes aqui. Né? Então, o que o meu mensal aqui, o que eu já tenho no mensal de informação relevante? Como eu já sei que o meu mensal eu utilizo aqui o dourado, né? Meu mouse estragou, eu estou aqui no touch, mas vai dar tudo certo.
Então aqui, ó, a minha tendência de baixa no mensal, eu consigo identificar quando eu marco estes eventos com a cor referente ao fractal, que no caso é o mensal, né, o douradinho. Então eu já tenho aqui minha tendência de baixa no mensal, só desse tipo aqui de marcação eu consigo identificar claramente a minha tendência de baixa. E eu sei que o meu mensal está buscando aqui um topo descendente ao anterior, né? Então, vamos entrar aqui no semanal para a gente poder colocar essas linhas aqui para ficar um entendimento muito bacana. Ó, aqui é o fundo do meu mensal. Por que eu marquei o meu fundo no mensal? Porque eu identifiquei no semanal uma tendência de alta. Então, quando eu tenho uma tendência de alta, o que eu vejo? Topos e fundos ascendentes. Então, eu vejo um pivô de alta. Rompeu esse topo aqui, né? Eu tenho o meu fundo no mensal, depois de um fundo ascendente. Então, o meu mensal, o meu semanal, ele tem uma cor verdinha. Então, o que eu vejo aqui no meu semanal? Minha tendência de alta. Depois que rompeu esse fundo aqui, este ponto aqui do gráfico, deixa eu até aumentar um pouquinho, fica melhor. Como foi um pivôzinho, né? Ele ficou pequenininho dentro do gráfico, mas ele teve a sua marcação, né? Ele foi o pivô de um evento do mensal. Então, quando eu não tinha ainda o meu rompimento do topo, mesmo após formar este fundo ascendente que me chamou a atenção, né? Que chamou a atenção dos traders que estão acompanhando o mercado, após este evento de fundo ascendente no semanal, eu fiquei atento, mas aqui ainda era uma marcação em verde, porque eu ainda estava dentro do semanal. O semanal podia muito bem fazer um topo descendente e continuar para baixo, mas não foi o que aconteceu. Após este rompimento desse topo, eu passei aqui a marcar o meu mensal com essa cor. E agora, onde está a nossa tendência do semanal? Vamos identificar aqui. O que eu já tive? Meu último evento aqui, depois do pivô, foi um fundo ascendente. Então, depois de um fundo, eu tenho que ir buscar um topo. Onde que foi o nosso topo? Foi aqui, ó, meu topo. E o que eu estou buscando agora? Será que eu já tenho um fundo? Se eu já tenho um topo confirmado, né? Eu estou buscando um fundo. Se esse aqui for um fundo, o que eu preciso ver? Vou ocultar aqui para ficar bem claro. Se esse ponto aqui do gráfico é um fundo, o que eu preciso ver? Rompimento de máxima. Eu tive rompimento de máxima ainda? Por romper a máxima, eu tenho que romper a máxima aqui. E olha que legal. Aqui, ó, como a gente fala de máxima, tem aqui uma legenda do TradeView que mostra candle por candle toda a construção do preço. Então, desses dois candles aqui, eu tive a mesma máxima. Caramba, se a mesma máxima aqui, eu tive topo duplo em tempos menores. O que isso quer dizer? Que o preço precisa recuar para poder encontrar a base. Então, a gente precisa entrar aqui no diário para identificar se eu marco já esse aqui como um fundo no semanal. Então, o que eu preciso ver no diário? Tendência de alta. Mas só a tendência de alta? Não, também preciso ver rompimento de máxima. Então, vamos entrar no diário para poder encontrar aqui onde que está o preço com esse entendimento. Então, à medida que a gente vai descendo os fractais, a gente consegue ver os eventos que já aconteceram. Então, olha aqui meu fundo no mensal, eu tenho aqui um fundo ascendente no semanal, esse é aquele topo do semanal, que foi o rompimento que caracterizou aqui o evento de fundo descendente no mensal. E eu tenho aqui no meu semanal o meu topo, e agora a gente está buscando um possível fundo no semanal. Bom, só para continuar o entendimento aqui, se esse aqui é o topo no semanal, o que eu preciso ver no diário? Uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então olha aqui, minha tendência de baixa. Foi um topo no diário, fundo ascendente ao diário, topo descendente. Caramba, fez um topo descendente numa tendência de alta do diário, eu já fico atento para um possível topo no semanal. Então, a partir do momento que rompeu este fundo aqui, topo no semanal, passei a marcar meu semanal. Então agora, como é que está essa tendência no diário? Esse aqui eu não preciso dele por mais, A partir do momento que o preço já encobre um evento anterior,
eu não preciso dele. Eu vou deixar o semanal aqui, só para a gente... ele é importante ainda para a gente entender o que está rolando, mas o diário mesmo, não preciso mais. Porém, eu quero saber se esse aqui é um fundo descendente, se eu já confirmei meu fundo descendente aqui no diário. Porque a gente está utilizando isso aqui como uma perspectiva de possível fundo ascendente no semanal, mesmo sem rompimento de máxima. Quem sabe? Vamos ver o que está rolando aqui. Interessante esses movimentos do gráfico, que fica bem educativo aqui a nossa análise de tendência. Então, se esse aqui é um possível fundo no diário, vamos deixar ele aqui tracejado para a gente poder entender. Quem que vai dizer para a gente, desculpa, quem vai dizer para a gente que isso aqui é um fundo descendente no diário? É o diário com rompimento de máxima, mas principalmente o 4 horas. 4 horas a gente precisa identificar aqui uma tendência de alta, onde ele vai me dizer que é um fundo no diário. Olha só que movimento expressivo aqui do 4 horas. Movimento único, ó, que trouxe para a gente aqui um possível fundo. Provavelmente, possível fundo aqui no 4 horas. Então, já que eu sei das cores, né, eu vou colocar em branco, que é o meu fundo no 4 horas, um evento gráfico no 4 horas. E depois desse fundo, eu preciso construir um topo, né? Então, onde que está meu topo aqui no 4 horas? Será que é aqui? Pô, mas se é um topo, eu já tive aqui, ó. Vou marcar aqui. Se esse aqui é um topo, eu tive um rompimento desse topo. Então, possivelmente, esse aqui é o topo no 4 horas. E isso fica muito claro quando a gente olha para o 4 horas com essa intenção de buscar uma tendência de alta. O que eu tive aqui no 4 horas? Ó. Meu fundo, meu topo, meu fundo e um rompimento do topo anterior. Minha tendência de alta, muito nítida, muito legal. E o que é interessante, que eu preciso ver aqui, ó, agora? Eu tenho o meu fundo no diário confirmado. Fundo no diário. Então o que o diário está buscando agora, gente? Depois de um fundo, está buscando um topo. E onde que é esse topo? Onde que eu preciso ver aqui um topo no diário? Né? Que legal que esse aqui é o ponto do semanal, onde a gente teve aqui, ó, a máxima, né? Que foi 250, 25,250, e aqui também, ó, 25,250. Esse é o topo duplo que caracterizou aqui os dois candles com a mesma máxima lá no semanal. Porém, como são as extremidades com o mesmo preço, eu vou utilizar esse ponto aqui como minha referência para o diário. Ó, essa é a minha referência para o diário, para poder construir meu topo. Já que eu encontrei um fundo, eu preciso construir um topo. Então eu não preciso mais dessa marcação do 4 horas aqui. Vou passar essa marcação do 4 horas para cá, para a gente identificar se a gente já tem um topo, né, no nosso diário. Então o nosso topo no diário precisa ter uma tendência de baixa no 4 horas. Tem uma tendência de baixa no 4 horas? Ó, um fundo aqui, um topo aqui, rompimento do fundo anterior. Opa, eu tenho um pivô de baixa que caracteriza para mim um fundo, desculpa, um topo no diário. Então eu venho aqui, marco o meu diário, né, com o meu topo. Que topo que é esse aqui no meu diário? Um topo ascendente, certo? Topo ascendente no diário, né? Vamos voltar lá no semanal com essas marcações aqui, para a gente voltar ao entendimento. Então, olha meu semanal como é que está. Né? Se eu preciso ver aqui um fundo no semanal, o que eu preciso ver no meu diário? Uma tendência de alta. Então, se eu tenho aqui, deixa eu até abrir um pouco mais para facilitar. Vamos ver se dá tempo da gente falar das médias ainda. Né? Estou narrando o preço apenas com os candles, apenas com a tendência. É isso que é o mais importante. Tá? Então, se eu preciso ver no meu semanal, aqui, se este ponto do meu semanal é um possível fundo ascendente, que eu preciso ver no diário.
uma tendência de alta. Então, para ter uma tendência de alta, eu preciso ter este movimento aqui de um pivô de alta. E onde que está o preço nessa tendência de alta aqui do diário? Pô, eu já tenho um fundo, eu já tenho um topo. Pô, agora eu estou construindo fundo. Eu estou construindo um fundo no meu diário. Já estou encontrando o preço aqui dentro do diário. Após um evento de topo, eu tenho um fundo. Então, ó, fundo, topo, estou construindo um fundo no diário aqui? Pô, possivelmente, né? Isso quer dizer que eu vou continuar com a tendência de alta? Não. Por quê? Né? A gente precisa entender uma coisa muito importante. Uma tendência de alta saudável, ela é formada de topos e fundos ascendentes, onde eu tenho que ver um impulso maior que a correção. Impulso maior que a correção. Eu tenho aqui um impulso, mas eu tenho uma correção que já andou muito para baixo, em busca aqui, né, em busca de um fundo muito próximo do fundo anterior, já um pouco distante do topo anterior. É possível que continue minha tendência de alta? Sim, é possível. Né? Mas essa informação eu preciso trazer aqui como saúde da tendência. A gente precisa olhar a tendência, mas também olhar a saúde da tendência. Então essa é uma informação muito importante que eu preciso trazer aqui para o meu diário. Né? E saber se eu já estou construindo o meu fundo no diário. Então, se esse aqui é um possível fundo ascendente no diário, vou marcar ele em tracejado novamente. E o que eu preciso ver aqui no meu diário? Rompimento de máxima. Eu já tive rompimento de máxima. Esse candle rompeu a máxima do possível candle que está formando a extremidade aqui do diário. Vamos voltar novamente no 4 horas, entender o que está rolando aqui. Ó. Então este ponto aqui do gráfico é o meu fundo no diário. Eu já tenho rompimento de máxima. O que eu preciso ver aqui no 4 horas? Uma tendência de alta. Eu já tenho essa tendência de alta? Será que eu tenho uma tendência de alta aqui? Caramba, visivelmente não. Porque se eu estou buscando um pivô de alta no 4 horas, eu preciso ver no mínimo aqui um rompimento de mínima. Eu não tenho nenhum até agora. Pode ser aqui que eu estou construindo? Pode. Mas olha só, se o meu pivô de alta está em construção, o que eu preciso para poder ver esse movimento aqui no 4 horas? Né? Que meu 4 horas construa um topo. E o que eu preciso para construir um topo? Rompimento de mínima. Eu não tenho rompimento de mínima ainda. Vamos cair lá numa hora para ver o que está rolando aqui. Ó, então esse aqui, na verdade, ainda não é o fundo no diário. Ele é o fundo no 4 horas. Como que é legal utilizar essas linhas? Por que ele é um fundo no 4 horas? Porque eu vejo aqui numa hora, nitidamente, uma tendência de alta. Uma tendência de alta, né, construída com topos e fundos ascendentes, e até agora eu tenho uma tendência de alta aqui. Então esse aqui é meu fundo. O que eu preciso para construir aqui no meu 4 horas? Um topo que uma hora inverta essa tendência para baixo, que ele faça um pivô de baixa. Então se esse aqui é um topo, esse é um fundo, esse aqui é um possível topo, topo descendente talvez. Se ele fizer esse movimento, aqui eu tenho meu topo no 4 horas. E depois eu vou em busca de quê? De um fundo ascendente, o 4 horas, né, para poder continuar aqui a nossa tendência de alta. Já chegamos até uma hora hoje, hein? É a primeira vez que a gente desce até uma hora com esse entendimento da tendência. Então olha que legal. Vou marcar para vocês aqui rapidamente e vou tentar passar a média para vocês em um minutinho. Ó, vou marcar isso aqui para a gente entender lá no mensal onde que a gente está. E a parte mais legal de análise é isso. Ó. Fiz todas as marcações, estou no movimento do preço aqui que está tão pequenininho, né? Vamos cair no semanal. Olha lá como é que já está, onde eu estou. Vamos cair no diário. Não vou conseguir passar a média para vocês hoje, mas no próximo domingo eu continuo. Olha aqui onde eu estou no meu diário. O que eu estou construindo no meu diário? Um possível fundo ascendente. Então, o meu 4 horas ainda precisa formar um topo. Né? Vamos cair aqui no 4 horas. Olha lá.
Então eu sei onde o preço está. Galera, deixa eu finalizar isso aqui. Um abração para vocês, fiquem com Deus, né? Acompanhem os vídeos. Até domingo que vem. Um abraço.